Olá! Hoje a gente vai para o capítulo 30 de Números. É um capítulo um pouco machista, a gente vai perceber, né? Talvez por causa da mentalidade da época. Nesse capítulo 30, a gente vai ver que os votos de uma mulher, a promessa de uma mulher, ela está sempre sujeita à aprovação do homem. Se o homem aprovar, tudo bem, senão a voto, uma promessa de uma mulher perde a validade. A gente vai ver isso direitinho. Aliás, esse capítulo é um capítulo curtinho só para tratar disso, tá bom? Muito obrigado a todos vocês fazendo essa caminhada, esse curso com a gente. Agradeço. Todos os dias eu agradeço, porque eu preciso agradecer a vocês que tiveram essa coragem de fazer esta caminhada, este itinerário comigo. Por quê? Porque a proposta é uma proposta corajosa, aliás, é uma empreitada corajosa. É ler a Bíblia toda, né? Mas não só ler, porque se a gente pegar a ler, a gente pode até ler 2, 10, 5 capítulos por dia. Não, mas não é isso que eu quero. Eu quero que a gente leia entendendo. Então a proposta é ler um capítulo por dia, depois passar para a compreensão desse capítulo, tá bom? E obrigado você por ter coragem de fazer este caminho comigo aqui, tá? Obrigado a vocês que enviam seus comentários, obrigado mesmo. Deixa eu lembrar aqui, ó, sempre eu leio com os comentários todos os dias, eu pego comentários aleatórios aqui, ó. Bom dia, padre, o senhor também lê os comentários de quem participa da sua aula no outro dia pela manhã? Claro, tá vendo? Eu faço parte desse grupo que não pode participar à noite. Deus abençoe. É a Tânia Barza. Tânia, Deus abençoe você, viu? Mas leio sim, com certeza, tá bom? Aliás, eu leio todos, porque é uma maneira de estar por dentro daquilo que vocês estão pensando, falando, tá certo? Muito obrigado mesmo. E ó, se inscreva no canal. Você ainda não se inscreveu? Se inscreva, tá bom? Vai lá e se inscreva no canal, tá? Chame outras pessoas também para se inscrever no canal para a gente fazer essa caminhada junto. Vamos ler a Bíblia? Que o Espírito Santo nos ilumine, nos mostre o caminho, faça cada um de nós entender, compreender a sua palavra, tá bom? Olha, é um capítulo curtinho, na verdade, né? E como eu disse para você, trata de uma única coisa, a questão dos votos, das promessas das mulheres, tá bom? Moisés referiu-se aos israelitas tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Moisés disse aos chefes das tribos israelitas: eis o que o Senhor ordenou. Se um homem fizer um voto ao Senhor, ou se comprometer com um juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda obrigação que tiver tomado. Se uma donzela que se encontre ainda na casa do seu pai tiver um voto ao Senhor, ou se impuser uma obrigação, e seu pai, tendo conhecimento do voto que ela fez ou da obrigação que tomou, nada disse, todos os seus votos e suas obrigações serão válidos. Porém, se seu pai se opuser no dia em que ele tiver conhecimento disso, todos os seus votos e obrigações serão inválidos, e o Senhor o perdoará, porque seu pai se opôs. Se na ocasião do seu casamento ela estiver ligada por algum voto ou algum compromisso inconsiderado, e seu marido, sabendo-o, não disser nada naquele dia, seus votos serão válidos, assim como os compromissos tomados. Mas se o marido, no dia em que disso tiver conhecimento, desaprová-lo, serão nulos o seu voto e o compromisso tomado inconsideradamente, e o Senhor o perdoará. O voto de uma viúva ou de uma mulher repudiada e toda obrigação que ela se impuser a si mesma será válida para ela. A mulher que está em casa de seu marido, se obrigar com o voto ou se impuser uma obrigação ou juramento, desde que o marido, ao sabê-lo, nada diga, nem se oponha, todos os seus votos serão válidos, bem como todo o compromisso que ela tiver tomado. Porém, se seu marido se opuser ao ser informado de seus votos, todos eles serão nulos, e igualmente
todos os compromissos que tiver tomado. Serão sem valor porque foram anulados pelo seu marido e o Senhor o perdoará. Seu marido pode ratificar ou anular todo voto ou todo juramento que ela tiver feito para se mortificar. Se seu marido guardar silêncio até o dia seguinte, com isso ratifica todos os seus votos e todos os seus compromissos. E os ratifica porque nada disso no dia em que deles teve conhecimento. Se os anular, depois do dia em que o soube, levará a responsabilidade da falta de sua mulher. Tais são as leis que o Senhor prescreveu a Moisés com relação a marido e mulher, pai e filha, quando esta é ainda jovem e vive na casa de seu pai. Entendeu? É bem machista mesmo, mas é a compreensão da época. Deixa eu te falar. É normal, até como hoje também, era normal que uma mulher, não só mulher, qualquer pessoa fizesse um voto, uma promessa para Deus. A gente já estudou sobre o voto do nazirado. Lembra do nazirado? Nazirado, dependendo da sua Bíblia. Que o nazirato, né, o nazirado, a pessoa que se comprometia pelo nazirado, fazia voto de não cortar o cabelo, de não beber bebida alcoólica, de tudo isso. Então, era comum, normal, a pessoa buscar alguma coisa para se mortificar, né? Para se mortificar. Então, ela podia fazer um voto, uma promessa para Deus. Ora, isso é importante saber, porque até hoje nós usamos isso. No tempo da Quaresma, é comum que o cristão católico busque fazer uma mortificação, ou não comer carne, ou não comer chocolate, ou não fazer isso, ou não fazer aquilo. É normal na prática religiosa, normal. Mas aqui, o que acontece? O homem pode fazer o voto que ele quiser, pode fazer a promessa que ele fizer, que sempre vai ter valor. A mulher, nem sempre. Por quê? Porque se a mulher estiver na casa do pai dela, ainda não está sob a responsabilidade do marido, fizer um voto, o pai, sabendo que ela fez o voto, não falou nada, ok, o voto dela está valendo. Mas na hora que o pai souber que ela fez o voto, se o pai se opuser, pronto, anulou o voto dela e ela não tem obrigação de cumprir aquela promessa. Se a mulher está casada, ela vai casar. Agora, ela vai casar. Ela fez um voto antes do casamento. Aí, no dia que eles estão, na hora do casamento, no dia que ela fez o casamento, ela falou, meu marido, é o seguinte, eu tenho um voto tal, tá bom? Pode, tá tudo certo? Se ele não falar nada, ok, o voto dela tem que ser cumprido. Mas se ele se opuser no dia que ele ficou sabendo, pronto, o voto dela não vale nada. A mulher viúva ou repudiada, viúva que não tem marido, repudiada que foi repudiada por alguém, não tem nenhum homem acima dela. Ela fez o voto, então o voto dela sempre vale porque não tem nenhum homem. A mulher que está casada. Aí ela está casada, aí ela fez um voto, eu vou fazer um voto. Chega para o marido e fala para o marido, eu fiz um voto tal. O marido não falou nada? Ok, o voto dela tem que ser cumprido. O marido falou na hora? Pronto, o voto dela se opôs na hora? Pronto, o voto dela não vale nada. E tem mais uma coisa. Por exemplo, ela chega e fala, é o seguinte, eu fiz um voto, viu? Aí ele escutou e não falou nada. E no outro dia ele foi falar, então aí, meu filho, aí ele foi se opor no outro dia, aí o pecado de não cumprir o voto será dele. Por quê? Por que ele não falou na hora? Porque se opor ao voto da mulher, ser contra o voto da mulher, tem que ser instantâneo. Fiquei sabendo e falo não. Se eu não falar nada, estou concordando. Se eu deixar passar um dia, eu pensei melhor, eu acho que não. Aí não. Aí o pecado de não cumprir o voto será dele. Porque senão ficaria uma coisa muito estranha. Hoje o marido concorda. Tá bom. Aí passou uma semana e falou, não concordo mais não. Daí ele vai lá. Então, para evitar essa instabilidade, a lei prescreve que é o seguinte, se o homem não concordar com o voto da mulher, sendo filha, sendo esposa, né, ele tem que falar na hora. Deixou passar o tempo, a mulher está obrigada do voto. Deixou passar um dia, o pecado de não cumprir o voto dele, tá bom?
Vamos lá. Vamos entender então alguns versículos bem rapidinho, porque esse capítulo é pequenininho, muito claro e há de se considerar que nós estamos vivendo numa sociedade patriarcal, em que o homem tem sempre a palavra, que o pai tem sempre a palavra, o marido tem sempre a palavra, e vivendo numa sociedade tribal também. São tribos. Então não vai querer julgar. Ai meu Deus, que coisa machista. Ai meu Deus. Não. Você, para estudar a Bíblia e consequentemente estudar a história, você tem que entrar na cultura do povo. Tá bom? Não podemos julgar. É claro que isso não é certo, mas houve uma evolução do pensamento. Tá bom? Vamos lá, deixa eu falar aqui para você, é rapidinho, são só 3 versículos para a gente ver. 2 versículos, né? 3. Ai, meu Deus do céu, deixa eu ver aqui, ó. Versículo 2. Isso é importante saber. Moisés disse aos chefes das tribos israelitas: eis o que o Senhor ordenou. Há um único lugar, olha que interessante, essa fórmula de introdução, Moisés disse aos chefes das tribos, o único lugar que você encontra esse tipo de introdução é aqui, nesse versículo, nesse capítulo. Em nenhum lugar na Torá ou no Pentateuco, Moisés, a Bíblia fala, Moisés dirigiu os seus chefes das tribos. Não, sempre se fala, Moisés dirigiu ao povo escolhido. Moisés dirigiu aos israelitas, Moisés dirigiu ao povo, Moisés falou ao povo, Moisés falou aos israelitas, mas nunca se diz assim, Moisés se dirigiu aos chefes das tribos, né? Então, é o único lugar que coloca. Por que isso aqui? Então, na verdade, aqui nós temos uma legislação, gente, que não se parece com as outras legislações da Bíblia. Isso é importante. O estudioso, o exegeta, quem estuda a Bíblia, percebeu que essa legislação sobre o direito do homem sobre a mulher de anular o seu voto, a sua promessa, é diferente das outras legislações da Bíblia. Já passamos por Levítico, vimos todas as leis referentes à religião, estamos passando por Número, estamos vendo todas as leis, as prescrições, mas analisando friamente, com um olhar jurídico, você percebe que essa é uma lei que foi encaixada ali como diferente das outras leis e das outras prescrições que nós temos na Bíblia, né? Então, é diferente dos outros conjuntos de leis que nós temos. Isso é um olhar mais científico sobre a palavra de Deus, ou seja, a gente vê ali uma lei diferente das outras leis que foram apresentadas, tá bom? Na verdade, por quê? Aqui, essa lei vem definir a capacidade jurídica da mulher, né? No que se refere à promessa e à lei, né? Então, geralmente as leis vêm falando Deus quer isso, Deus quer aquilo, mas essa lei vem aqui para definir se a mulher tem capacidade legal, jurídica, de decidir sobre sua promessa ou não, tá bom? Vamos lá no versículo 3, olha aqui, ó. Se um homem fizer um voto ao Senhor ou se comprometer com juramento a uma obrigação qualquer, não faltará a sua palavra, mas cumprirá toda a obrigação que tiver tomado. Essa questão de fazer uma promessa, fazer um voto, é uma coisa muito importante. Porque o que é esse voto? O voto que está falando aqui é o voto de se privar, de se fazer de fazer uma ligação com Deus, de fazer uma aliança com Deus. Vamos lá. Nós temos 3 tipos de votos que geralmente eram feitos naquela época. Primeiro era o voto da privação, de se privar de alguma coisa, que é a nossa abstinência, né? O voto de se privar de bebida alcoólica, o voto de se privar de cortar cabelo, é o voto da abstinência. O outro voto é um compromisso qualquer. Você faz um voto com Deus de se comprometer com Ele, de fazer alguma coisa por Ele ou por uma pessoa. Ou então o outro compromisso que geralmente era comum, que nunca podia se cumprir, que estava sob a lei de Deus, sob o olhar de Deus, era um contrato que você firmava com alguém. Entendeu? Então, o que é aqui, ó? O que é esse voto? O que trata esse voto? O
que trata esse voto de que o homem geralmente fazia e que nunca podia quebrar? E no caso da mulher aqui, se o marido, o pai, falasse assim, ó, você está desobrigada, ele perdia o valor. Trata-se de quê? Trata-se de o voto de abstinência, de se privar de alguma coisa. Trata-se de um compromisso qualquer que você faz com alguém, né? Fiz um compromisso com a minha amiga, fiz um compromisso, né? E trata-se de um contrato que você fecha com alguém, tá bom? Essas três modalidades de voto compromisso que a gente tem, tá bom? 13, versículo 13. Porém, se seu marido se opuser ao ser informado de seus votos, todos eles serão nulos e, igualmente, todos os compromissos que tiver tomado serão sem valor, porque foram anulados pelo seu marido e o Senhor o perdoará. Na verdade, aqui, gente, essa lei, eu vou voltar a dizer, ela consagra a autoridade do marido, da autoridade do marido e do pai, e dessa forma do homem. A decisão, né, dele, olha que você vê uma coisa, a decisão dele, do marido ou do pai, era tão levada a sério que quando ele tomava uma decisão, era ratificada imediatamente por Deus. Esse era o pensamento, né? Então você imagina, olha que volta aqui para você dizer, serão sem valor porque foram anulados por seu marido e o Senhor o perdoará. Olha aqui, foi anulado pelo seu marido e o Senhor o perdoará. Então, a compreensão de que o marido, o pai, tinha tanto poder sobre a decisão, sobre a promessa, sobre o voto da menina ou da esposa, era tão grande que se o marido falasse assim, não aceito, os votos estavam nulos e o Senhor, próprio Deus, né, perdoava. Ou seja, era tão levado a sério que a anulação que o marido fazia, que o pai fazia, o Senhor ratificava. Então, por isso que era muito levado a sério, né? Muito levado a sério. E para terminar aqui, 16, olha aqui, isso é importante saber sobre as promessas. Se os anular depois do dia em que o soube, levará a responsabilidade da falta de sua mulher. Né? Aquilo que eu expliquei. Se o marido deixou passar, ele deixou passar um dia, aí ele resolveu falar, não, eu vou anular essa promessa da minha mulher, ou eu vou anular essa promessa da minha filha. Ele fosse lá, não, pronto. Aí ele não podia fazer isso, e se ele anulasse, a falta, o pecado de quebrar aquela aliança, quebrar aquela promessa, passaria para ele. Por quê, gente? A ruptura de uma promessa é uma injustiça feita a Deus. Presta atenção. Romper uma promessa que você faz é uma injustiça que você faz a Deus. Essa era a compreensão da época. Essa era a compreensão da religião. Essa era a compreensão da religião. Ou seja, se eu descumpro uma promessa que eu fiz com alguém, se eu descumpro um contrato que eu fiz com alguém, se eu descumpro um voto que eu fiz com alguém, isso significa uma infidelidade, uma ruptura com o próprio Deus. Então, por isso era levado tão a sério. Você entendeu, né? Voto, promessa, né? Que se faz, mesmo fazendo com outro, mesmo fazendo consigo mesmo, se eu descumpro isso, eu estou fazendo uma ruptura, eu estou sendo infiel com Deus. Gente, eu fico pensando, quando a gente promete algo a algumas pessoas, a gente quebra tão facilmente as nossas promessas. Parece que a gente não tem a compreensão de que se eu quebro uma promessa, eu estou rompendo com alguém que é imagem e semelhança de Deus. Essa compreensão de que descumprir uma promessa, descumprir um contrato, descumprir um trato com alguém, essa compreensão que nós temos ficou tão tênue, tão sem valor. Há que se buscar de novo na palavra de Deus o valor de uma palavra, o valor de uma promessa, o valor de um contrato.
Você que está me acompanhando, você já deve ter escutado que seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó falava que para um homem, para uma mulher, antigamente bastava a palavra. O pessoal dizia até o fio do bigode, né? Qual é o contrato? Não tem contrato, é o fio do bigode. Essa compreensão de que a promessa não pode ser quebrada, o contrato não pode ser destruído, de que a minha palavra tem que ser honrada, isso é uma compreensão religiosa. É uma compreensão religiosa. Se eu dou a minha palavra, eu vou até o final. Se eu tenho uma promessa para com alguém, eu não descumpro essa promessa. Ora, 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 ora. Lembre-se novamente. Quebrar uma promessa, quebrar a sua palavra, é romper com o próprio Deus. Cuidado, para que a sua palavra não seja simplesmente algo que esteja ao vento, mas que realmente mostre o quanto você tem caráter e o quanto você respeita a você mesmo e o outro. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleu detribiuda, radix Davide. Aleluia.